Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião do canal do YouTube 300 Segundos de Matemática. O exercício 29 é o seguinte: considerando o conjunto universo U com os elementos a seguir e dados os conjuntos A, B e C, determine. Então, primeiramente, vamos formar o conjunto A, cuja lei de formação é a seguinte: x pertence a U, então seu elemento pertence a U, que é esse conjunto, tal que x menor ou igual a 3. Então, vamos escrever agora o conjunto A. Então, o conjunto A são os elementos que são menor ou igual a 3. Então, menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. Tá? Então, o x, o elemento, pertence ao conjunto U, que é esse primeiro aqui, e o valor do x do elemento do conjunto A tem que ser menor ou igual a 3. Tá? Então, são esses elementos. Agora, o conjunto B. X pertence a U, ou seja, a esse conjunto, tal que x é ímpar. Então, são os números ímpares desse conjunto universo U. O B é formado pelos elementos menos 1, 1, 3 e 5. Agora, o conjunto C, que é o seguinte: x pertence a U, tal que menos 2 menor ou igual a x e x menor que 1. Será o seguinte: será menos 2, menos 1 e 0. Não incluo 1 porque o x é menor que 1, não é igual a 1. Ok? Então, determinados conjuntos A, B e C, podemos agora fazer os itens solicitados. Então, o item A é a interseção conjunto B. Interseção conjunto A com o conjunto B. Então, são os elementos que pertencem a A e também pertencem a B simultaneamente. Então, os elementos que pertencem tanto a A como a B é menos 1, 1 e 3. Tá? São 3 elementos. Então, ó, menos 1 está aqui no conjunto A, também está aqui no conjunto B. 1 no conjunto A, conjunto B. 3 no conjunto A e conjunto B. Aqui o 5, ele não pertence ao conjunto A, então ele não está na interseção. Agora é A união C. Então é a soma, eu vou agrupar os elementos do conjunto A com o conjunto C. Então nada mais é que o conjunto A. Então vamos escrever os elementos. Então aqui é menos 2, menos 1, que também pertence a C, 0, 2 e 3. Então, a união, eu estou agrupando esses elementos do conjunto A com o conjunto C. Agora, o item C, A menos C. Então, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a C. Então, os elementos que pertencem a A e não pertencem a C são apenas os números, os elementos 1, 2 e 3. Tá? Então, pertence a A e não pertence a C. Agora, o item D, C menos B. Então, da mesma forma, elementos que pertencem a C e não pertencem a B. Então, os elementos que pertencem a C e não pertencem a B, menos 2 e 0. Okay? Pertence a C, menos 2, não tem aqui no conjunto B. E 0 também tem no conjunto C, mas não no conjunto B. E o menos 1 pertence tanto ao conjunto C como ao B. Então, a gente não inclui. Então, são os elementos que pertencem a C e não pertencem a B. Agora, complementar de C no conjunto A. Isso nada mais é que a diferença A menos C. Então, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a C. Os que pertencem a A e não pertencem a C, 1, 2 e 3. Tá? Agora, o item F. Complementar do conjunto A no conjunto B. Tá? Então, para ocorrer essa situação, eu vou ter aqui B menos A. No entanto, para ocorrer isso aí, o conjunto A tem que estar contido no conjunto B, o que não ocorre. A não está contido em B. Então, essa solução do item F é indeterminado. Agora, o item G, aqui é B barra. B barra nada mais é o complementar do conjunto B no conjunto universo. Então, será universo, conjunto universo, que é o conjunto U, menos B. Então, são os elementos que pertencem a U e não pertencem a B. Menos 2, 0, 2, aqui. Item H, A interseção com C, então os elementos que pertencem a A e pertencem a C ao mesmo tempo, que é menos 2, menos 1 e 0, menos o conjunto B são esses aqui, menos 1, 1, 3 e 5. Então são os elementos aqui, agora eu faço esse conjunto, esse subconjunto, menos esse subconjunto. Então são os elementos que pertencem a esse subconjunto e não pertencem a esse. Então aqui no caso aqui é menos 2 e 0. Agora o item I é C união a diferença A menos B. Então, conjunto C, é esse que está logo acima, menos 2, menos 1 e 0, união com a diferença A menos B. Então, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B.
É um menos 2, 0 e 2. Agora eu faço a união desses dois conjuntos, agrupo os elementos. Então, menos 2, menos 1, 0 e 2. O item J agora, A menos B, a diferença A menos B, que nós já temos aqui, união a diferença B menos A. Vamos fazer aqui. Eu tenho aqui menos 2, 0 e 2, a diferença A menos B, união B menos A. Então, são os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, quem pertence a B e não pertence a A são apenas o número 5. Tá? Agora, eu agrupo. Eu vou juntar os elementos dos dois conjuntos. Então, será menos 2, 0, 2 e 5. Agora, o item K, eu tenho C barra interseção com A barra. Então, C barra significa o complementar de C no conjunto universo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que são os elementos que faltam em C para eu chegar ao conjunto universo. Então, dos elementos do conjunto C, menos 2, menos 1 e 0, para eu chegar no conjunto inverso, são esses elementos. Então, vamos colocá-lo aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Interseção, agora com a barra, que são os elementos do conjunto A que faltam para completar até chegar ao conjunto universo. Então, apenas aqui os elementos 4 e 5. Tá? Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Voltou só o 4 e 5. Então, complementar de A no conjunto universo são 4 e 5. Agora, interseção desses dois conjuntos, que nada mais é que são os elementos que pertencem tanto a esse subconjunto como a esse. Então, apenas 4 e 5. E aqui, por último, o item L, B barra. Então, B barra a gente já fez aqui no item G, menos 2, 0, 2 e 4. Interseção com C menos B, que é esse aqui, menos 2 e 0. Então, a interseção desses dois conjuntos, eu vou ter como resultado aqui, menos 2 e 0. Beleza? Então, um abraço, até a próxima, tchau!